Nana era um mangá muito famoso no Japão nos anos 2000. A história tinha foco em duas protagonistas, Nana Komatsu e Nana Osaki. Porém, diferente de muitos mangás focados em Slice of Life, Nana tinha uma ideia muito mais madura, mostrando os lados positivos e principalmente os lados negativos da vida adulta, mostrando como adultos são muitas vezes pessoas com traumas e histórias não resolvidas, e como isso afeta diretamente o dia a dia de cada uma delas. Ai Iwasawa é uma renomada artista de mangá japonês que ficou muito famosa principalmente entre os anos de 1990 até 2009. Até hoje, ela é muito conhecida por diversos dos seus trabalhos, como Neighborhood Story, lançado em 1995, Paradise Kiss, de 1999, e principalmente por Nana, lançado nos anos 2000, que é inegavelmente a obra mais conhecida da autora. A Ai Iwasawa é até um pouco difícil falar tantas vezes o nome porque acaba embolando um pouco. É muito conhecida por fazer obras que têm uma narrativa muito rica emocionalmente e também pelo seu estilo artístico único. E o que acaba diferenciando ela de muitos outros criadores de mangá é a sua evitação em glorificar ou idealizar seus personagens. É sério, nas histórias dela, ela não vai criar aqueles protagonistas perfeitos que sempre fazem as escolhas certas ou vivem em um mundo onde o amor vence tudo. Em vez disso, os seus personagens são profundamente falhos, tomando decisões impulsivas, sofrendo desilusões amorosas e frequentemente enfrentando as consequências das suas próprias ações. Esse último ponto, especificamente, eu acho que chega a ser meio que uma assinatura de uma obra da Ai Iwasawa. Yoyokao, uma estilista renomada, comentou que: pessoalmente, gosto de como a Ai Iwasawa explora as emoções humanas e as lutas para encontrar seu lugar no mundo. Seus personagens, mesmo os principais, como Nana Komatsu, não são imunes aos lados sombrios da vida, o que os torna tão reais pra mim. Eu realmente acho que esse tipo de história sem filtro na natureza humana permite que quem tá lendo uma obra dela, né, acaba se vendo refletido ali, fazendo com que as obras da Iwasawa se destaquem como alguma das mais emocionalmente ressoantes do gênero. Com obras como Neighborhood Story, Paradise Kiss e Nana, ela conseguiu escrever sobre temas como amor, ambição e autodescoberta. É muito doido ver alguém que consegue navegar tanto pelas complexidades da vida adulta, relacionamentos e um crescimento pessoal de uma maneira tão cru e autêntica. Muitas vezes até se tornando uma crítica à própria realidade de quem vive isso aqui ou de quem já observou outras pessoas passarem por tudo que ela retrata. São obras que claramente têm alguma coisa por trás. Parece muito que ela tenha sofrido algum trauma. Eu sinto muito essa vibe, assim, quando você vai ler uma obra dela. Coisas que, até pelas pesquisas que eu fiz pra esse vídeo, né? Coisas que você vê pessoas passando traumas muito reais, assim, reais até demais, eu diria. E eu acho muito que, talvez, escrever esse tipo de obra tenha se tornado uma válvula de escape para Ai Iwasawa. Porque além de tudo isso, os diálogos que ela faz são tão afiados que, cara, você fica desconfiado que talvez ela já tenha vivenciado o que ela tá escrevendo. Algumas pessoas podem acabar se afastando dessas obras por conta do gênero ser romance shoujo, mas eu acho que a Iwasawa especificamente consegue criar contos que vão muito além do típico romance ou histórias de amadurecimento. Tanto que é muito comum ver as pessoas falando sobre como os seus personagens e suas histórias parecem existir de verdade, de tão complexas e bem escritas que elas são. Eu sei que talvez eu devesse citar como exemplo de tudo isso coisas do início da sua carreira, como Neighborhood Story, que realmente foi um dos seus primeiros trabalhos, publicado pela primeira vez lá em 1999 e que, embora não seja tão reconhecido quanto Nana ou Paradise Kiss, também se tornou, né, uma base para muito dos temas e elementos que mais tarde definiria o estilo da Ai Iwasawa. Todos esses traumas você consegue ver desde a sua primeira obra. Mais ou menos como foi como a Nekojiru, né, que a gente já tem um vídeo sobre também. É muito interessante ver como geralmente coisas assim sempre acompanham quem escreve a história. Afinal, tudo que qualquer pessoa escreve tem um reflexo direto da vivência daquela pessoa. Então, desde o começo a gente consegue ver algumas coisas como foco em jovens artistas, romance e autodescoberta. Mas eu ainda
ainda acho que o exemplo perfeito para mim citar é a sua obra mais famosa, aquela que trouxe tanto a glória quanto os dias mais difíceis da sua vida. Nana é indiscutivelmente a obra mais conhecida e influente de Ai Wazawa, e por um bom motivo. Serializado lá no início dos anos 2000, rapidamente ela se tornou um mangá básico no mundo dos mangás, e ela é elogiada pelos seus personagens complexos, profunda exploração emocional e temas bem maduros. Nana gira em torno de duas mulheres, ambas chamadas Nana, cujas vidas se entrelaçam de maneiras bem extravagantes e talvez atrapalhadas. A Nana Komatsu, a nossa primeira Nana, é uma jovem ingênua e apaixonada, que se mudou para Tóquio em busca da independência, enquanto a Nana Osaki, a nossa segunda Nana, é uma cantora de punk rock rebelde e apaixonada. Dá pra perceber só nesse retrato aqui, dá pra perceber até pela aparência delas, que elas são opostas. Elas são feitas, são escritas pra você olhar e pensar, ok, elas são temas diferentes, vão ser personagens que vão ser usados para temas diferentes. A Ai Wazawa praticamente gosta de fazer personagens extravagantes desse jeito, principalmente pro lado do punk rock, né? Afinal, moda é muito importante nos mangás dela. Só que eu acho interessante como em Nana, mesmo elas sendo contrárias, entre aspas, você consegue ver que ela aborda com as duas personagens o mesmo tema, só que de maneiras diferentes. E realmente o que torna essa amizade tão interessante é o contraste e as semelhanças que as duas possuem. E como eu falei antes, é interessante de ver como as duas exibem de forma diferente a dependência emocional que elas têm pelos outros personagens, cada uma da sua própria maneira. Essas coisas realmente se tornam a parte central da história, é um spoiler aí, né? E esse mangá, ou anime, como você preferir, as duas obras são boas, as duas adaptações são muito boas, as músicas do anime são sensacionais, por exemplo. Mas aqui a gente vai acompanhar as duas navegando pelos altos e baixos da vida, do amor e da ambição. Nana Komatsu, com a sua vulnerabilidade e impulsividade, frequentemente está lutando com seu senso de identidade e tentando achar o seu lugar no mundo. Em contrário a isso, a independência feroz e as barreiras emocionais de Nana Osaki são lentamente derrubadas ao longo da série. E é claro que diversos outros traumas acontecem enquanto as duas estão morando junto em Tóquio. Eu acho que se fosse pra definir os relacionamentos em Nana, seria confuso, porque eu acho que eles refletem muito bem as dificuldades de equilibrar o amor, as aspirações pessoais e as duras realidades da vida. É muito interessante o esforço que as duas personagens têm pra tentar alcançar aquilo que elas querem, mas mesmo assim não evita delas caírem feio e a vida bater nelas, né? Então assim, são traumas gerados, nem tudo é perfeito. Se elas conseguem tal coisa, muitas vezes elas vão perder em outra coisa, elas vão ter que abandonar algo pra ganhar outra coisa. Eu não sei se deu pra entender, se ficou meio confuso, mas assim, é uma parada, é uma emoção que é só aqui. Eu assisti isso aqui e até agora eu não consegui achar nenhum anime que tenha me marcado ou que tenha tratado de assuntos dessa forma tão bem quanto Nana. E eu acho que o que faz Nana se destacar ainda mais é a forma como ele aborda os temas complexos e maduros. A série explora temas como vício, desilusão amorosa, ciúmes e complexidade dos relacionamentos humanos de uma forma que poucos mangás conseguem, mangá ou anime, né, que seja. Embora os personagens sejam falhos, eles também são profundamente humanos, o que torna suas lutas ainda mais impactantes. A tensão, a desilusão amorosa e os momentos de alegria são equilibrados de uma forma que, sei lá, faz com que cada capítulo pareça uma experiência emocional muito crua e uma pancada na tua cara. Nana com certeza é uma das obras mais marcantes que você pode ler ou assistir. Uma obra com temas tão profundos que fica difícil você não se identificar com algum personagem. Tão fácil que nem mesmo a autora conseguiu escapar disso. Ai Wazawa. Bem, eu precisei entrar um pouco no que é uma das obras dela para poder explicar esse tópico tão sensível e voltar meio que pro assunto do vídeo. Ai Wazawa não publica nada desde 2009. Eu quis falar especificamente de Nana, na real, porque essa obra que foi febre lá nos anos 2000, até hoje tá incompleta. A mangaka parou de escrever em 2009 e nunca mais voltou para terminar a história. E por
que será que isso aconteceu? O que a gente tem certeza é que a Yazawa foi hospitalizada em junho de 2009 por uma doença não especificada, o que levou a colocar Nana em hiato. Porém, ela foi receber alta só em abril de 2010, praticamente um ano dentro de um hospital. E dito isso, eu acredito muito que ela não volte para suas obras por conta da sua saúde mental. A Yazawa publicamente já falou que não gosta de ler as suas obras. E se a gente for ver bem, em todas as obras dela, a gente consegue ver questões como abandono, relacionamentos tóxicos, fugas de responsabilidades e diversos outros tópicos mais sensíveis que são sempre presentes. Todas as obras dela possuem esses tópicos. E, claro, né, tudo apenas uma especulação, mas considerando que essas questões são tão presentes e são sempre mencionadas, eu acho sim que ela tenha vivenciado todas elas e tenha escrito elas em forma de mangá como uma forma de compartilhar os seus sentimentos. Então, honestamente, eu não a culpo por nunca terminar suas obras ou realmente não querer voltar para aquilo que por muitas vezes, né, que publicamente ela já veio a falar que fazia muito mal e que provavelmente foi uma das épocas mais sombrias da vida dela enquanto ela escrevia Nana. O que eu acho doido de pensar é que assim como Nekojiro morreu no seu ápice, aqui a gente teve meio que algo parecido. A Yazawa estava no pior momento da vida dela, enquanto financeiramente muitas vezes estava no seu ápice, sendo glorificada pelo seu trabalho e recebendo diversas propostas para continuar e expandir ainda mais aquele mundo. É claro que eu sempre sonho em ver um final para essa obra, ainda mais por ser um dos meus mangás e animes favoritos de todos os tempos, se não o meu anime favorito. Mas pesquisando sobre esse assunto, principalmente para esse vídeo, eu acho que talvez ela tenha superado um pouco desses traumas e não queira voltar para trás. Eu acredito sim que ela lembre daquele tempo com um carinho hoje em dia, um carinho meio estranho talvez, mas abertamente pelos relatos que ela tem e pelos temas que ela falava na época, eu acho muito óbvio o que possa ter acontecido e que talvez aquela doença não seja tão desconhecida assim. E é claro também, né, que eu não posso deixar de citar as outras coisas que ela fez depois que ela parou de escrever Nana. Eu sei que, do jeito que eu falei, pareceu que ela sumiu e nunca mais fez nada, mas isso era só pro storytelling do vídeo. Na real, ela fez bastante coisa e eu não posso deixar de citar, né. Ela tem rodado aí desde 2010 e é isso aí mesmo. Após de sair de alta, a Yazawa resolveu focar mais no seu lado de moda do negócio. Eu acho muito pra fugir dessa parte emocional e ficar com outra coisa que ela gosta muito de fazer. Então ela tem até mesmo uma exposição de arte que ela terminou em 2022, essa turnê chamada de All Time Best. Ela tinha exposição, saiu em turnê. Cara, é muito tempo fazendo essa exposição, né? Pelo amor de Deus. E em 31 de janeiro de 2024, a Yazawa ilustrou um visual promocional como uma parte de colaboração com a marca de moda Lulu Felice, que criou diversos vestidos de noiva baseadas em Nana e Neighborhood Story, o que torna provavelmente esses vestidos a coisa mais recente relacionada à obra. Mas é muito interessante ver como até hoje a gente não tem previsão nenhuma do retorno dessa história. Com tudo que eu pesquisei, tudo que eu montei nesse vídeo e tentei trazer pra vocês, eu acho interessante ver como algo que ao mesmo tempo pode trazer o maior sucesso das nossas carreiras, pode facilmente virar uma faca de dois gumes, trazendo à tona o maior dos nossos prazeres, enquanto estimula ao fundo o pior dos nossos traumas.